Olá! Voltando de novo para falar da redenção, que é o tempo que a gente está vivendo, né? No nosso Ministério Internacional da Graça de Deus, e junto com a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro imolado, que foi Cristo, na semana, no primeiro domingo, por exemplo, da ressurreição. Então, um domingo assim, um dia triunfal. A ressurreição é tanto quanto importante quanto a morte. Mas vamos falar desse feito que começa em todos os enquadramentos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê o plano da redenção. E aí a gente falou que aquele que mais amou, mais é perdoado. Em Lucas, né? E agora a gente vai falar aqui de Gênesis 35, 5, tá? Antes de ler com vocês, quero lembrar que o Jacó, ele fez uma aliança com Deus em Betel, lá em Gênesis 28, pedindo para Deus o guardar, dar pão para comer, veste para vestir, poder descansar a cabecinha dele. Ele segue uma trajetória ali ao lado de Labão, consegue triunfar, consegue vencer, sair honrado, enriquecido, porém, ele não volta a buscar Deus continuamente, como Jesus nas vésperas da sua morte fez oração incessante, que o anjo fortaleceu Jesus para essa oração incessante, e a gente não pode parar essa busca, é intensa. Por quê? Porque é um caminho de declarar a quebra da maldição que foram feitas por Jesus Cristo, praticada lá no Calvário. Então, o Jacó não vai mais nessa busca, cria os filhos ali, sem essa busca, sem os filhos ver aqueles holocaustos todo, e aí quando ele vai parando num certo lugar, que a filha dele, Diná, se envolve com um dos moradores de Siquém, os filhos revoltados matam o povo covardemente, todos os homens de Siquém, e isso traz uma visão errada diante de toda aquela sociedade naquele tempo. Jacó fica apavorado, porque foi um ato também de covardia, uma vez que esse rapaz que gostou de Diná, filha de Jacó, se agradou dela e ele se aceitou, né? Porque foi uma imposição dos filhos de Jacó, deles passarem por sacrifício que só homem de Deus faz. Você não pode obrigar uma pessoa que não conhece Deus a fazer o que você faz diante da fé. Não tem como, né? E aí, eles aceitam quando eles estão naquele resguardo, né? Recuperação da cirurgia, que foi a circuncisão que eles passaram para poder entrar na família. Os filhos de Jacó vão lá e covardemente matam eles, porque estavam em condições vulneráveis. E isso traz um escândalo também. A forma da morte, usar atos bíblicos para fazer aquela morte, que eles usaram a lei de Deus, não se usa a lei de Deus para fazer maldade, né? E aí, isso traz o quê? Uma maldição. Jacó fica apavorado com aquele ato, os moradores da cidade próxima começam a ter uma visão errada de Jacó por conta dos filhos, e Jacó volta para aquele lugar com homens agora assassinos e uma filha defraudada, estuprada, desgostosa, envergonhada, uma coisa que ele podia ter feito já antes e vindo fazendo continuamente, como Cristo, né, nas vésperas de sua morte, sabia que ia levar sobre ele nossos pecados, ele se consagrou para isso. Você precisa se consagrar. Um dia vai estar bem, tudo de boa, um dia vai estar mal, dia mal. Então Jacó vai e se aproxima de Deus, depois desses feitos aí. Olha o que está aqui em Gênesis 35, 5, que diz assim, ó: e partiram Jacó e toda a família, e o temor de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Veja que interessante, eles não seguiram Jacó, eles estavam atrás dos filhos de Jacó, que agora, além de fugitivo, porque eram assassinos e covardes, coisa que um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode ser. A gente não pode ser covarde, porque o nosso Deus não é covarde. Deus sempre defende o menor, sempre Deus vai defender o vulnerável. E Jacó ofereceu esse holocausto lá em Betel, voltou de novo depois dessa série de vergonha, de tristeza, desgosto por conta dos filhos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que aquela cidade toda que Jacó temia, porque agora tinha uma brecha para eles sofrerem defraudação, maldade, por causa da perversidade dos filhos. Os filhos que eram as 10 tribos, né, escolhida por Deus, agora eram os assassinos. Detalhe, ia sobrar para José e para Benjamim, que não tinha nada a ver com a história, que também Deus tinha propósito com eles. Por isso que Cristo teve que morrer. Amém? O que eu quero chamar a atenção? No versículo 1
de Gênesis 35, tá? O Senhor Deus, quando se apresenta a Jacó e fala, olha, eu te recebi quando você estava fugido do teu irmão, Esaú. Aí lá no versículo 7, que a gente não vai ler, mas você pode dar uma lida lá, é bom você ler a Bíblia, ele também repete a mesma coisa depois que Jacó, junto da família, ensinando a família o caminho, mandando soltar Deus estranho, limpar as vestes, que hoje representam as vestes do Espírito Santo, que a gente tem que estar com ela limpa, né? E Jacó vai e fala que Deus, ele ofereceu, recebeu aquela oferta e fez da igual forma quando ele fugia de Esaú. O que Deus queria dizer? Eu não quero te receber no altar só quando você estiver fugitivo. Quando alguém estiver atrás de você, eu quero te receber com uma adoração. Você veio para me adorar? Veio para ser uma troca? Eu receber teu incenso, tuas orações, né? Você me adorar e sair daqui o quê? Saciado, cheio, pleno, cheio do Espírito Santo. Mas eu quero mostrar para você uma coisa interessante também, tá? Que o Senhor Jesus também foi anunciado de igual forma no livro de Gênesis, né? Para João, tá? O Evangelho de João, capítulo 1, 29. Olha que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. Tá vendo? O mesmo Deus que recebeu ali aquela oferta de Jacó, aquela retratação, aquela renovação de aliança, de pacto. Então renova a tua aliança com Deus todos os dias, todos os instantes. Cristo morreu para isso, para criar um acesso. Ele morreu para poder ficar nosso pecado na cruz. E ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Então vamos adorar a Deus no dia que ele ressuscitou. O dia que ele é o dia que ele veio trazer para a gente a confirmação que ele vive e reina para todo sempre. A primícia, domingo é a primícia. Nós amamos não o dia, mas recordar que no segundo dia, no primeiro dia da semana, corrigindo, ele é o Cristo ressurreto. Veja aqui, João diz, eis aí, quando vê Cristo vir a direção dele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vê, aqueles moradores de Siquém e de todas as cidades, né, vizinhas, que ficaram revoltados com o comportamento de filho de Jacó, quando vieram na direção dele, tá? Eles vieram para poder se vingar, matar, acabar, arruinar com a história de vida patriarcal, espiritual, aquele propósito de Deus na vida de Jacó. O que é a nossa família quando não está no altar junto do nosso joelho, do nosso quebrantamento? Na nossa família, a gente tem pessoas erradas, sanguinárias, pessoas perversas, pessoas quebrantadas, pessoas com boa conduta, mas também pessoas que estão supostas a cair, tropeçar e trazer danos. Então, por isso que a gente não pode parar de orar, não pode parar de buscar, oferecer nosso coração para Deus, porque João, né, quando vê Jesus vindo na direção dele, ele fala, eis aí, João 1, 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jacó ali livrou também aquelas pessoas de matarem. Por mais que os filhos dele tivessem errado, e até Benjamim, José estava nessa leva, tá? Ele também livrou eles de cometerem algo, porque não se paga o mal por mal. Então você que não quer buscar Deus, você que não quer acreditar que é um momento de oração sobre você, sua família, quebrar maldições hereditárias, maldição proferida, maldições em sentimentos, em pensamentos, nós temos que visitar toda a nossa família em oração e ver o que tem de errado ali, trazer a presença de Deus e quebrar aquele mal. Jacó correu e colocou aquilo diante de Deus. Olha que interessante, naquele tempo, onde João lá na frente, nos evangelhos já dizia que o Cordeiro tira o pecado do mundo. Jacó estava no meio de um pecado sanguinário dos filhos. E o Deus perdoa ele, porque é interessante que está dizendo lá no versículo 7 de Gênesis 35, que aquelas cidades, não é cidade só de Siquém, todas as cidades ao redor temeram o Deus de Jacó e não foram à caça dos filhos de Jacó. Olha que lindo! Jacó correu, foi oferecer propósito para Deus. Então faça um propósito pela tua família. Jesus morreu para isso, para entrar junto com a gente na sala dos atos e receber toda a questão de nós, da nossa família, porque todos estão dispostos a cair. Todos estão supostos a falhar diante de Deus. E Deus, ele quer trazer para a gente essa condição de estarmos apresentando propósito e fazendo a nossa família santa diante das nossas orações, até o tempo que aquela pessoa vem ao arrependimento, até o tempo que aquela pessoa aceita Jesus como único Salvador e começa a compreender o plano da redenção. E quando chegar na próxima Páscoa, quando chegar nos próximos
momento de datas assim, que vem a reflexão de quem é Deus, eles entenderem por que você vai à casa de Deus, por que você faz seus propósitos, porque você está sempre em oração, porque você decidiu levar uma vida mesmo com luta, com desafio, com muitos desafios, né? E com muitas questões de processo, porque você tem uma vida que precisa confirmar que você é um representante dele, a sua casa é um clã. Tá bem? Vamos viver esse momento. Lute pela sua casa, lute pelo propósito de Deus e entenda cada dia por que Jesus teve que morrer e por que ressuscitar. Trazer esse acesso. Olha que Jacó já tinha, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e feliz renovação de mente todos os dias. Todos os dias vai ao altar. Deus abençoe. E seja o altar.